Quando estamos em comunhão com Deus, nós estamos plenos. Meu irmão, não existe nada neste mundo que vai te completar, a não ser a tua comunhão com Deus. Sabe esse vazio que muitas pessoas sentem na alma e no coração, que não consegue saciar com nada. E aí as pessoas se entregam às mais diferentes situações, tentando preencher algo que só o Espírito Santo de Deus pode preencher. Algumas pessoas vão aí para viaja e conhece o lugar, mas isso é uma alegria momentânea e passageira. Outros se entregam à bebedeira, né, às festas, às farras, às drogas, à prostituição, a tanta coisa, tentando saciar uma sede que só Deus pode saciar no nosso coração e na nossa alma. Então é isso que você precisa entender. Por isso o salmista falou que vale mais uns dias nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria habitar, né, na porta da casa do meu Deus do que nas tendas da impiedade. O Senhor Deus é que sustenta a nossa alma, que alimenta a nossa alma. O Senhor é que nos completa. Nós só estamos completos e realizados na presença de Jesus. Fora da comunhão de Deus não existe alegria, não existe realização. Tudo é passageiro. As pessoas põem um alvo, quando elas alcançam aquele alvo, elas meio que se frustram, porque não é aquilo que satisfaz a alma. A única coisa que pode satisfazer a nossa alma é o Senhor Jesus. Glória a Deus. É a comunhão com Deus, é o Espírito Santo sendo derramado sobre as nossas vidas. É o momento em que nós estamos em comunhão com Deus. O céu desce em nós. Eu estou falando aqui, tem pessoas que estão entendendo o que eu estou falando. Amém. Então, você está na presença de Deus, meu irmão, o céu entra dentro de você. A glória de Deus te preenche. É por isso que eu gosto assim de olhar e ver os exemplos dos homens de Deus. Eu gosto da história de John Wesley, que antes dele ter esse momento da glória de Deus sobre a vida dele, ele questionava, será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? Como é que é a minha vida? Mas no momento em que a glória de Deus invadiu o coração dele, ele mesmo fala, eu fui outra pessoa. Aquele dia em diante eu nunca mais fui o mesmo. Então você precisa disso. Você precisa, se você ainda não sentiu isso, se você ainda não teve essa experiência, você precisa que a glória de Deus venha invadir o teu coração. Amém, Jesus. Vem encher a tua vida. Como é que a glória de Deus vem sobre nós? A palavra de Deus nos diz lá no livro de Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja no Pentecostes. Ali, meu irmão amado, foi fogo, foi poder, e daquele dia em diante, a igreja nunca mais foi a mesma. Os apóstolos nunca mais foram os mesmos. Jesus falou para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. É isso que nós precisamos. Do poder de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Então eu creio que Deus quer derramar essa glória sobre a sua vida. Quer te batizar com o Espírito Santo, quer te dar a experiência de você falar em outras línguas. Eu creio que isso é para hoje, é para os nossos dias. Eu creio que isso é para a igreja, que nós precisamos disto, do revestimento do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Davi, quando ele foi ungido pelo profeta Samuel, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo se apoderou dele e ele nunca mais foi o mesmo. Ele se tornou outra pessoa. Então, nós precisamos deste mesmo Espírito Santo sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus, quero te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Eu vou dar um tempinho aí para você achar, porque às vezes eu já abro e já vou atropelando, aí é difícil me acompanhar. Mas eu vou dar um tempinho aí. Não dá para mim te ajudar, que eu estou à distância, né? Mas é fácil. Abre a tua Bíblia lá no Novo Testamento, vai ser o Evangelho de Mateus. Depois Marcos, o próximo é Lucas. Vem fala assim, ó, o terceiro Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 4. E nós vamos falar sobre a tentação, como vencer as tentações. Porque do momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir, nós estamos sofrendo ataques do inimigo. Inimigo, como eu tenho falado aqui, né? O inimigo não entrou em quarentena. Os demônios não estão em quarentena. Nós podemos estar em quarentena, mas Satanás está agindo. E Satanás está nos tentando. E Satanás está lutando contra as nossas vidas.
Então, como é que nós podemos fazer para vencer? Nós vamos olhar para Jesus, porque a palavra de Deus diz que nós somos discípulos de Jesus, somos imitadores de Jesus. E assim como Jesus venceu, nós vamos aprender com ele como vencer as tentações sobre as nossas vidas. Então, vamos ler. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1, eu vou ler até o 13. Diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustentem nas suas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Aleluia. E Jesus respondendo disse: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Glória a Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós olhamos aqui para a tentação de Jesus, nós vamos ver todos os aspectos em que Satanás também vai nos atacar. Esses são os principais aspectos que Satanás vai tentar contra as nossas vidas. E nós temos que olhar para como Jesus enfrentou. Porque aqui, meu irmão amado, está a maneira certa de nós enfrentarmos Satanás e de vencermos as tentações. Não existe ninguém que é imune à tentação. Ninguém pode dizer, não, já pode me tentar o quanto quiser, não me derruba. Meu irmão, cuidado. A Bíblia diz, aquele que está em pé, vigie para que não caia. Então nós temos que estar vigilantes. A Bíblia diz, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós temos que estar atentos, temos que estar vigilantes. Por isso que Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Veja que Jesus falou de uma batalha diária. Negue-se cada dia a si mesmo. Isso faz parte de vencer a tentação. Negar-se a si mesmo faz parte de vencer a tentação. Tomar sobre si a sua cruz, também, meu irmão, mortificar a nossa carne, as nossas paixões carnais, também está, meu irmão, relacionado com vencer as tentações. E seguir ao Senhor Jesus também está relacionado a vencer as tentações. Então, é uma batalha diária. As 24 horas do nosso dia, nós estamos em luta, nós estamos em guerra, nós estamos numa batalha pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pela nossa nação, pelo mundo. Porque Deus nos chamou com um propósito. Qual é o propósito do nosso chamado? Fazer discípulos de todas as nações. Bem, então ninguém é chamado para ficar só ele. Jesus diz que nós temos que dar fruto, e uma das maneiras de nós frutificarmos é ganhando vidas para o Senhor Jesus. Não existe palavra, Deus me chamou para mim não fazer nada. Não existe isso. Não existe chamado de ficar de braço cruzado, não existe chamado para ficar na rede, né, deitado na rede, tomando água de coco. Não existe esse chamado. Existe um chamado, meu irmão amado, para batalhar. Jesus disse para os discípulos, levantai os olhos e olhai a seara, que os campos estão brancos para a colheita. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então, o crente é o trabalhador da seara. Lembra da parábola dos talentos? Deus deu um talento para cada um. E o que cada um tinha que fazer com o seu talento? Granjear outros talentos.
O Senhor nos deu a salvação de graça. O que nós vamos fazer com a salvação? Nós temos que trabalhar para levar outras vidas ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos entender aqui. Primeiro, o versículo diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Uma das coisas que nós precisamos entender é que nós precisamos do Espírito Santo para vencer as tentações. Amém? Sem isso, nós não conseguimos vencer as tentações. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Eu vou abrir aqui e vou ler para você. Se você quiser só anotar para você depois ler, não tem problema. Às vezes tem pessoa que tem um pouco de dificuldade para encontrar os livros na Bíblia, principalmente do Novo Testamento. As cartas são pequenininhas, é mais difícil de achar. Se é aquela Bíblia com marcação, é mais fácil. Mas tem umas que não tem marcação. Então, Gálatas 5,16. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, e o apóstolo Paulo diz para nós andarmos no Espírito. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós não cumprimos a concupiscência da carne. Versículo 17, ele fala assim, a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito cobiça contra a carne, e estes dois opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Não é da lei da palavra de Deus, não, é da lei do pecado, tá? O pecado tem uma lei, o pecado escraviza a pessoa. O pecado, ele domina a pessoa, ele é uma lei maldita que leva para o inferno. Então, ele está falando dessa lei do pecado. Amém? Então, o que nós precisamos estar? Revestidos do Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos revestidos do Espírito Santo de Deus, nós temos força para lutar contra a carne, contra os nossos desejos carnais. Amém? Contra as nossas paixões carnais. Sabe aquela inclinação da nossa carne que sempre pende para as coisas que são contrárias à palavra de Deus? Nossa carne sempre vai querer. Você nunca, meu irmão amado, vai sentir um desejo na sua carne de orar. Você nunca vai sentir um desejo na sua carne de ler a Bíblia. Você nunca vai sentir um desejo na sua carne de jejuar e de se consagrar. A carne não quer isso. Pelo contrário, a carne quer satisfazer os seus desejos e as suas paixões. É verdade. Se você, agora nós estamos em quarentena, o que é mais fácil para você fazer? Para você entender o que eu estou falando. É mais fácil você fazer uma maratona de séries no Netflix ou na TV do que ler a Bíblia. A sua carne vai ter mais prazer em que você se sente na frente do seu computador ou na frente da sua televisão e fique ali horas e horas e horas, meu irmão amado, gastando o teu tempo naquilo que não edifica. Porque você pegar a sua Bíblia, você vai ler um pouquinho, sua carne... A carne já vai começar a manifestar. É canseira, é abrição de boca, porque a carne não quer. É verdade. A carne não quer as coisas do Espírito. Então, você tem que lutar contra a carne, você tem que fortalecer o seu espírito através da comunhão. O que fortalece o nosso espírito? Comunhão com Deus. Amém. Leitura da palavra, momentos de adoração, momento de oração. E jejum. Aqui está escrito no versículo 2 que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Quando nós jejuamos, nós quebramos a nossa carne. Nós enfraquecemos a nossa carne. Você não vai fazer 40 dias de jejum sem comer e sem beber água, porque o seu corpo não aguenta, tá? Você vai morrer se você fizer isso. Isso somente foi para em alguns momentos especiais, em algumas pessoas que o Espírito Santo sustentou. Quem conhece um pouquinho aí de fisiologia, de medicina, sabe que não dá para você ficar 40 dias naturalmente sem comer pão e sem beber água. Não dá, isso é impossível. A não ser que você faça em períodos que não sejam de 24 horas. Por exemplo, eu vou jejuar 40 dias, todos os dias, da meia-noite até o meio-dia. Aí você consegue. Aí eu te apoio. Mas 24, aqui Jesus diz, de dia e de noite ele não comeu pão nem bebeu nada. Aí é sobrenatural. Tá bom? Então, dá essa instrução, porque às vezes a pessoa, pode... como Jesus fez, eu vou fazer também. Não, naturalmente nós não temos condições. Somente pelo Espírito Santo de Deus. E em alguns você não vai encontrar
Na Bíblia, todo mundo fazendo isso. Você vai encontrar quem? Moisés. Mas Moisés fez por quê? Porque Moisés estava na presença de Deus, estava lá no alto do monte. E Jesus fez. Nem fora. Elias também fez, né? Deus dá um alimento para ele, manda ele caminhar com a força daquela comida. Ele caminhou 40 dias e 40 noites. Então, ele não comeu mais nada. Foi um ato sobrenatural de Deus. Mas você pode fazer por períodos curtos, sim, todos os dias. Ou dias alternados, né? Você vai fazer um propósito com Deus. E você vai consagrar a sua vida. Amém? Jejum, depois você vai procurar. Existem vários tipos de jejum. Mas o jejum, ele é também algo que nos ajuda, fortalece o nosso espírito, porque enfraquece a nossa carne, quebra a nossa carne. Então, dois primeiros passos aqui, ser cheio do Espírito Santo e jejuar. Aí Satanás vem e a primeira tentação é na parte física. É na nossa carne. A primeira tentação está aqui no versículo 3. Disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. O diabo sabia que Jesus estava 40 dias de jejum. E diz aqui, terminados, no finalzinho do versículo 2, terminados os 40 dias, ele teve fome. Então ele percebeu que Jesus estava com fome. E ele veio exatamente tentar a Jesus na parte física. Então nós precisamos entender que o diabo também vai tentar nos atingir na nossa parte física. E nós precisamos estar atentos. Como é que o diabo conseguiu derrubar a Eva? Pelas vistas, né? Ele percebeu que ela ficava ali, olhando muito aquele fruto, desejando aquele fruto. E aí ele foi naquilo. Foi exatamente naquele ponto. Então o diabo está nos observando. Ele sabe, meu irmão, aquilo que nos balança, aquilo que é mais assim, que mais nos afeta na nossa carne. E ele vai tentar nisso mesmo. Então nós precisamos vigiar na parte da nossa carne. Amém? Nos nossos desejos, nas nossas concupiscências, né? Hoje a internet não tem filtro, a internet não tem censura. Você pode abrir o que você quiser na internet, então a gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar na nossa carne. A inclinação da nossa carne é para o pecado. Então, eu tenho que vigiar os meus desejos e as minhas paixões. Amém? Glória a Deus. Ele veio tentar ali. E qual foi a arma que Jesus usou para vencer essa tentação? Jesus respondeu, versículo 4, dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O que Jesus falou para o diabo? Jesus usou a palavra. A palavra é o quê? Efésios, quando fala da armadura de Deus, no capítulo 6, fala que a espada do Espírito é a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que nós vencemos o diabo. É com a palavra de Deus que nós vencemos a tentação. É com a palavra de Deus, meu irmão amado, que nós lutamos. Ela é a nossa espada, é a espada do Espírito. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Nem só de pão verá homem. O que Jesus está dizendo? Que Deus é que sustenta a nossa vida. Se nós obedecermos aos desejos da nossa carne, Romanos capítulo 8, se nós fizermos toda a vontade da nossa carne, nós vamos morrer. Morrer no sentido espiritual. Morrer no sentido de não ir para o céu. Morrer no sentido, meu irmão amado, de perecer eternamente no inferno. É isso que Romanos capítulo 8 está dizendo para nós. Porque se eu satisfazer a vontade da minha carne, o desejo, mas eu não consigo controlar a minha carne. Meu irmão, você tem que lutar contra. Porque se você satisfazer os desejos da sua carne, você vai estar em inimizade contra Deus. Você não vai agradar a Deus. Aquele que faz todo o desejo da sua carne não agrada a Deus. Então eu tenho que refrear a minha carne. É Deus é que me dá vida. É Deus é que sustenta a minha vida. É Deus que me realiza como ser humano. É Deus é que me realiza como pessoa. Eu não preciso ceder às tentações de Satanás para me realizar, para mim ser feliz. O que eu preciso é viver uma vida com Deus para mim ser feliz. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, Jesus diz algo também que eu quero deixar aqui para você. João 6, 63. Jesus disse, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então você tem que alimentar o seu espírito alimentando-se da palavra de Deus.
Quando Jesus fala que a carne para nada aproveita, ele está exatamente dizendo para você não ser guiado e dirigido pela palavra, pela sua carne, desculpa. Você tem que ser guiado e dirigido pela palavra de Deus. Bem? Está lá em João 6,63, esse texto que eu vi. Vamos ver a segunda tentação? Segunda tentação está lá. A partir do versículo 5. O diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. A segunda tentação é de riqueza, é de glória deste mundo. Quantas pessoas têm o desejo de ficar ricas? Quantas pessoas têm o desejo de ficar famoso? Quantas pessoas têm o desejo da glória deste mundo? E nesse desejo elas acabam se perdendo. Pessoas que muitas vezes eram de Deus, muitas vezes começaram uma caminhada, uma trajetória com Deus. E isso tanto faz a pessoa estar na igreja como a pessoa estar no mundo. Se houver um desejo por glória, por riqueza, por fama, a pessoa vai acabar se perdendo. Essa é uma tentação de Satanás, porque vai alimentar o quê? O nosso ego. Vai alimentar a nossa carne. A nossa carne gosta de ficar famosa, gosta de ser elogiada. A nossa carne gosta de coisa boa. Nossa carne não gosta de passar por provação, por privações. Nossa carne gosta de... né? Quem é que não gosta de comer bem, comer o que quer? Quem é que não gosta de se vestir bem? Né? Quem é que não gosta de ter uma casa boa, confortável, com tudo, né? Carro bom? Todo mundo gosta. Mas a gente não pode deixar isso ser o objetivo principal da nossa vida. Nós não podemos nos vender para as riquezas e a glória deste mundo. Então nós temos que estar vigilantes, amém? Satanás quer nos pegar por aí. Qual é a resposta de Jesus para vencer isso? Jesus disse, versículo 8, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Eu não posso servir ao dinheiro. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. Ela não diz que o dinheiro é mau, mas diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. E a Bíblia diz que a avareza, que é o amor excessivo ao dinheiro, é igual à idolatria. Eita Deus. A avareza é igual à idolatria. Então tem pessoa que às vezes está dentro da igreja, que se acha de Jesus, mas é avarento. E se você é avarento, meu irmão, você tem que se arrepender desse seu pecado. Porque Jesus, a Bíblia coloca a avareza igual à idolatria no mesmo patamar. No mesmo patamar da idolatria. E o que acontece com os idólatras? Não herdarão o reino dos céus. Então você tem que estar atento para não deixar o amor ao dinheiro, o amor à glória, tomar conta do teu coração. Olha o que a palavra de Deus diz acerca de João Batista. Quando os discípulos de João Batista começaram a ver que mais pessoas estavam seguindo ao Senhor Jesus do que a ele, foram dizer para ele: olha, nós vimos aquele que tu batizaste no Jordão, acerca do qual tu destes testemunho, que ele era o Cordeiro de Deus. Olha, as pessoas estão indo todas atrás dele, estão ficando poucos discípulos para nós. Qual foi a resposta de João Batista? Importa que ele cresça e que eu diminua. Não tem problema nenhum. Eu não sou o Messias, eu vim para preparar o caminho do Messias. Eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo, e eu me alegro em ver o noivo cumprindo o seu papel. Glória a Deus. Então, o nosso coração tem que ser um coração humilde, despido, meu irmão amado, de todo desejo por glória. Olha o que Moisés fez, olha, vamos analisar. Moisés era filho da filha de Faraó. Hebreus capítulo 11 diz que ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado junto com o povo de Deus, porque ele teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Então, você tem que olhar, meu irmão amado, para isso. Você não tem que ter aquele desejo de glória, de fama no teu coração. É verdade, sim. Porque isso vai acabar te derrubando. Mesmo que você seja um pregador, mesmo que você seja um cantor, mesmo que você seja um levita, se você deixar esse desejo de glória, de fama, tomar conta do teu coração, você vai se perder, como muitos se perderam.
Muitos músicos se perderam, muitos cantores se perderam, muitos pregadores se perderam, porque deixaram, meu irmão amado, esse desejo por glória, por fama, por dinheiro entrar e invadir o seu coração. Nós não podemos deixar isso tomar conta da nossa vida. O Senhor, Ele é o único que merece glória, merece honra e merece adoração. Eu sempre tenho pregado aqui, tenho falado, não deposite a sua fé em mim, eu sou um homem. Deposite a sua fé em Jesus. Confie no Senhor. Amém? Eu sou um pregador do Evangelho. Eu não faço milagres, quem faz milagres é Deus. Aleluia. Deus é que opera. Deus é que manifesta o poder e a glória dele. Amém? Nós somos apenas servos, humildes servos do Senhor Jesus. Verdade. Jesus fala lá em 1 João, vamos ver. Está escrito lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Um pouquinho antes de Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Abre lá em Apocalipse e volta. Você vai ter lá as 3 cartas de João, que são bem pequenininhas, bem próximas do Apocalipse. Vai ter Judas, né, antes de Apocalipse, depois as 3 cartas de João. Está lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Diz assim, ó, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória. Quando Jesus fala para não amar o mundo, é não amar as coisas deste mundo. Não ama as coisas deste mundo mais do que ama Jesus. Se Jesus te deu uma casa, glorifica a Deus, mas não deixa de ir na igreja por causa da tua casa. Se Jesus te deu um carro, não deixa de ir na igreja por causa do teu carro. Agora eu tenho um carro, agora eu vou viajar. Agora, final de semana, eu vou aproveitar. Você está amando o mundo. É verdade. Se você tem deixado de ir na igreja porque Deus te deu um carro e agora, no final de semana, em vez de ir para a igreja, você está viajando, você está indo para o shopping, você está indo passear, você está amando mais o mundo. Se você está colocando essas coisas em primeiro lugar, você está amando mais o mundo. E se você amar mais o mundo, você vai se perder. Misericórdia. Satanás sabe o que ele está fazendo, sabe como te atingir. Satanás sabe como te enlaçar. Ah, mas olha, é uma festa da firma. Olha, mas é uma pessoa muito importante que me convidou bem na hora do culto. Aí você vai deixar, virar as costas para Deus para satisfazer o homem? Você vai dar as costas para Deus para satisfazer o homem? Vigia, gente. A gente tem que estar vigilante. Terceira tentação do diabo. Vamos lá ver. A partir do versículo 9. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti e te guardem e que te sustenham nas tuas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Olha como Satanás é astuto, olha como ele é sujo. Ele está citando o Salmo 91 para Jesus. Esse texto que ele está citando, Satanás conhece a Bíblia. E olha, eu vou dizer que ele conhece mais do que muito crente. Misericórdia. Porque tem crente que não lê a Bíblia. Imagina, meu irmão amado, como é que Satanás enrola essas pessoas. Então, é por isso que tem, meu irmão amado, tanta heresia nos nossos dias. É por isso que tem, meu irmão amado, tantas falsas doutrinas, porque as pessoas não leem a Bíblia. E por não lerem a Bíblia, Satanás vem e laça elas, enrola elas e derruba elas facilmente. Então nós temos que estar vigilantes. Satanás é mestre em distorcer a palavra. E ele conhece a palavra. E ele tenta Jesus aqui no quê? Na soberba, no orgulho. Pastor, mas ele está falando aqui na soberba e no orgulho. Quando a pessoa se acha autossuficiente. Quando a pessoa deixa de orar, deixa de buscar a vontade de Deus. Ela vai tomando as decisões dela mesma. Ela deixa de perguntar, Senhor, é a tua vontade? Senhor, o que eu devo fazer nesta ou nesta situação? O que eu devo fazer, Senhor? O que eu devo fazer nesta situação? O que eu devo fazer naquela situação? Quando a gente se acha autossuficiente,
Soberba, sinal de soberba, sinal de orgulho. E a palavra de Deus diz que a soberba precede a queda. Então, nós temos que estar, meu irmão amado, com o nosso coração humilde diante da palavra do Senhor. O que Jesus responde? Qual é a resposta de Jesus para essa tentação? Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Nós não podemos tentar a Deus. O que é não tentar a Deus? Não se achar autossuficiente. Não achar que nós já sabemos tudo. Não passar na frente de Deus. Não fazer as coisas da nossa cabeça. Lembra de Saul? Quais foram os erros de Saul? Para tudo que Deus falava para ele, em vez dele fazer o que Deus falava, ele fazia do jeito dele. Ele não era humilde. Ele não sabia fazer exatamente o que Deus falou para ele. Deus dava uma palavra para ele, ele fazia do jeito dele. O que acontece hoje em dia? Muitas pessoas são assim, elas ouvem a palavra de Deus, mas elas não sabem obedecer. Elas querem interpretar a palavra de Deus. Misericórdia. Elas querem reescrever a palavra de Deus. Olha, não é bem assim como está escrito aí. Olha, não podemos levar isso ao pé da letra. Você já ouviu essas frases? Cuidado com isso, que isso não provém de Deus. Cuidado com isso. Não é bem assim. Não é bem assim. Sabe, não podemos levar ao pé da letra. Isso são frases que têm uma origem, e uma origem maligna. Eita Deus. A palavra de Deus é soberana. Quando Lutero ali fez a reforma da igreja, isso, meu irmão amado, foi uma das coisas que ele mais frisou. Somente a Bíblia. Glória a Nós Deus. não podemos ser levados por ensinos dos homens. Nós não podemos ser dominados por dogmas. Nós não podemos ser dominados por tradições. O que tem que governar a nossa vida é a palavra de Deus. Somente a Escritura, somente a Escritura, somente a Escritura. Glória a Deus. Aleluia. Um dos pontos mais firmes da reforma protestante é isso. É não se deixar levar por tradições, por dogmas, por pensamentos humanos que quer reescrever a palavra de Deus. Nunca aceite isso. Pessoas que querem reescrever. Vamos recontar essa história. Não, meu irmão, isso é uma mentira, isso é engano do diabo. A verdade, você não Deus. precisa reescrever a palavra de Deus, você não precisa recontar a palavra de Deus, você não precisa adaptar a palavra de Deus, você precisa obedecer a palavra de Deus e se sujeitar a ela. Glória a Deus. É isso que você precisa fazer, porque Satanás é mestre em distorcer a palavra de Deus. Nós temos que ter um coração humilde diante da palavra de Deus. E esse exemplo está lá em Filipenses, capítulo 2, quando nós olhamos para o Senhor Jesus. Filipenses, capítulo 2, olha lá. 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 2, dos versículos 5 a 9, vai falar de Jesus, sobre a atitude de Jesus. E ele fala assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, homens, e sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Glória a Deus. Jesus foi obediente em tudo. Jesus nunca foi prepotente. Vamos ver. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. Vamos ver. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. Jesus fala assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Glória a Deus. Presta atenção que isso é muito profundo. Quem é que está falando isso? Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus está falando isso, meu irmão. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que no princípio era o Verbo, que estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez.
Este Jesus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, que é a imagem expressa do Pai, Todo-Poderoso, ele está dizendo, eu não faço nada de mim mesmo. Como é que nós, seres humanos, podemos achar que nós somos autossuficientes, que podemos fazer as coisas sem orar, sem buscar a direção de Deus, sem buscar, meu irmão amado, a face do Senhor? Sabe por quê que a Bíblia diz que Deus fala a respeito de Davi, que ele é um homem segundo o coração de Deus? Se você estuda a história de Davi, você vai entender que, meu irmão amado, para cada decisão ele está orando, ele está perguntando para o Senhor, ele está buscando a face do Senhor. Senhor, vou fazer isso, vou sair para a guerra, vou vencer o inimigo, o Senhor vai me dar vitória, faço ou não faço? É isso que tem faltado em muitos crentes. Verdade. Faz as coisas sem orar, sem buscar a vontade de Deus, sem ler a Bíblia, sem orientação nenhuma. Faz o que dá na cabeça. E aí a vida se arrebenta toda. E aí depois ainda fica bravo com Deus. Ainda joga a culpa em Deus. Como é que você vai jogar a culpa em Deus se você não orou? Se você não buscou a face do Senhor? Se você fez as coisas do teu jeito, da tua maneira? Se como Saul, você deu um jeito para fazer a vontade de Deus, mas fazer do seu jeito? Como é que você quer jogar a culpa em Deus? Você tem que se humilhar diante da presença de Deus. Olha o que Jesus fala. De mim mesmo eu não faço nada. Como ouço, assim eu julgo, meu juízo é justo, porque eu não busco a minha vontade. Olha Jesus falando, olha a humildade de Jesus. E tem muito crente, meu irmão amado, que não consegue ser humilde. Quando ele ouve uma palavra, ele diz, não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não. Por que você não vai fazer isso? Não, porque eu não quero fazer. Meu irmão, seja humilde. É verdade, Jesus. O orgulho, a soberba precede a queda. O orgulho e a soberba precedem a queda. E nós temos que nos humilhar diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele venha nos exaltar. Quero orar com você agora. Quero orar pela sua vida. Todos nós enfrentamos todos os dias essas tentações. Eu, você, cada um de nós. Ninguém está livre de sofrer tentações. O diabo vai tentar na nossa carne, na nossa parte física. O diabo vai nos tentar com riqueza e glória do mundo. O diabo vai nos tentar com soberba, com orgulho. Todo dia ele vai bater nisso em nós. Todo dia nestas três áreas, ó, meu irmão amado, e nas suas ramificações ele vai ficar aqui, ó, em cima de nós. Como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. E a Bíblia diz que nós temos que ser vigilantes e sóbrios. E nós vimos em Jesus que nós precisamos, para vencer as tentações, ser cheio do Espírito Santo, estar em constante jejum, e ter a palavra de Deus afiada na nossa boca. A espada do Espírito e a palavra de Deus tem que estar afiada na nossa língua. Em nome de Jesus. Jesus diz que há certas castas de demônios que só saem através do jejum e da oração. Jejum e oração não é só para você fazer, só se alguém pedir, não. Ela tem que ser um mecanismo de consagração seu. Você tem que usar constantemente, você tem que recorrer a ele. Em nome de Jesus, vamos orar. Quero que você coloque a sua vida na presença do Senhor nesta noite. Quero que você peça para o Espírito Santo te sondar e te conhecer. Ô Espírito Santo, tu que sondas e conheces os nossos corações, ó Pai. Tu conheces, ó Senhor amado, aquilo que está escondido, ó Pai. Tu conheces o profundo, o oculto, ó Pai. Ó Deus, Pai, Senhor amado, nos mostrando, ó Pai, onde nós temos falhado, onde nós temos errado, onde Satanás tem nos derrotado, ó Pai. Em qual área, Senhor amado, que nós temos sido negligentes, em que nós não temos sido vigilantes, ó Pai. Como Satanás tem atingido as nossas vidas com tanta facilidade, ó Pai. Nos ajuda, Deus. Ou nos mostra, o salmista diz, quem é que pode conhecer os seus próprios erros? Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos aperfeiçoa. Meu Deus, Tu és o oleiro e nós somos o vaso. Se preciso for, quebra e faz de novo, Senhor. Mas faz conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, ó Pai.
Nós queremos nos humilhar diante da tua presença. Nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor. Vem nos ajudar nas nossas fraquezas. Vem nos ajudar nas nossas falhas, a vencermos, a superarmos, ó Senhor. Em todos estes momentos, ó Senhor. Ó Deus, nós somos pecadores, nós somos falhos, ó Pai. Ó meu Deus amado, e nós precisamos de Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Sem o Teu Espírito Santo que nos convence do pecado, o nosso coração fica duro, Senhor. O nosso coração fica, Senhor amado, soberbo, Pai. O nosso coração fica obstinado, Pai. Nós precisamos que o Teu Espírito Santo venha nos quebrantar. Quebranta-nos, ó Senhor. Quebranta-nos, ó Senhor, nesta noite. Quebranta-nos neste momento, ó Pai. Vai quebrantando os nossos corações. Oh, Espírito Santo, vai tocando em cada coração, ó Pai. Oh, e vai testificando e vai mostrando, ó Pai, aquilo que precisa ser trabalhado, aquilo que precisa ser consertado. Esta não é uma palavra de acusação, mas é uma palavra de conserto, ó Pai. Tu quer trabalhar, tu quer curar, tu quer restaurar vidas e corações, ó Senhor amado, neste momento. Vai tocando, Senhor, nas vidas, vai tocando nos corações. Ô, meu irmão amado, se você ali está sendo tocado pelo Espírito Santo, pode chorar, não fica com vergonha, não. Se quebranta aos pés do Senhor. Ô, meu irmão amado, a palavra de Deus diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus tem prazer em que a gente venha nos quebrantar aos pés dele, em que nós venhamos, meu irmão amado, a dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, pobre pecador. Ô, meu irmão amado, como somos falhos, eu sou igual a você. Eu não sou melhor do que você, não, meu irmão amado. Também sou falho. Eu também tenho que constantemente lutar contra a minha carne. Também tenho que constantemente lutar contra os meus desejos carnais. Tenho que constantemente dizer, Senhor, guarda-me, Senhor. Me mostra, Senhor, onde eu estou errando, Pai. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha me corrigir, venha me quebrar, venha me fazer de novo, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, faz a Tua obra, Pai. Ninguém, Senhor amado, é transformado, ó Senhor amado, sem o Teu Espírito Santo. Ninguém é quebrantado, ó Senhor, ninguém é renovado sem o Teu Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, visita cada vida e cada coração neste momento, ó Pai. Oh, e vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, Senhor. Vai quebrantando, ó Pai. Oh, vai amassando barro, Senhor. Vai amassando barro, Senhor, neste momento, ó Pai. Oh, vai fazendo de novo, Senhor. Vai fazendo de novo, ó Pai. Oh, meu irmão, deixa as lágrimas, não tenha vergonha das tuas lágrimas. Porque as lágrimas são um sinal do arrependimento, do quebrantamento, meu irmão. Não tenha vergonha de chorar na presença do Senhor, não. Não tenha vergonha de se derramar aos pés do Senhor, porque ali você vai encontrar misericórdia, porque ali você vai encontrar graça, porque ali você vai encontrar, meu irmão amado, alguém que vai consertar a tua vida, que vai te abraçar. Quando aquela pecadora entrou na casa de Simão, muitos olharam para ela com um olhar de condenação. Muitos olharam para ela com um olhar de desprezo. É assim que o mundo nos olha. Se nós erramos, se nós pecamos, se nós falhamos, as pessoas nos olham com um olhar de reprovação. Mas não, Jesus. Jesus não olhou desta maneira para aquela mulher. Jesus permitiu que ela se aproximasse. Jesus permitiu que ela se colocasse aos pés dele. Jesus permitiu que as suas lágrimas molhassem os seus pés. Jesus permitiu que ela enxugasse com os seus cabelos, que ela beijasse os seus pés. Jesus permitiu que ela derramasse sobre a sua cabeça, meu irmão amado, um nardo puro, um óleo precioso, que ela perfumasse o seu corpo. E quando as pessoas tentaram condenar o que ela fez, Jesus disse, não, ninguém vai condenar o que ela fez, pelo contrário, onde quer que esse evangelho for pregado, o que ela fez será contado. Aleluia! Oh, Deus dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. Deus vem de encontro a um coração quebrantado e contrito. É esse que Deus ama. Deus ama um coração quebrantado e contrito. Nesta noite o Senhor está aí, meu irmão,
te abraçando. Sinta o abraço do Senhor, sinta o abraço do Espírito Santo sobre a tua vida. Oh, Deus não está apontando o dedo para te condenar. Deus quer te curar, Deus quer te restaurar, Deus quer te colocar de pé, meu irmão amado, em nome de Jesus. Deus quer te trazer a comunhão de novo. Deus quer encher a tua vida com a unção e com o Espírito Santo dele. Deus quer te renovar, meu irmão. Oh, aleluia. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Ó Pai, faz aquilo, Senhor, que só o Senhor pode fazer. Oh, aquilo que só o Senhor pode fazer, que é tocar em cada vida, em cada coração. É que levar os teus filhos ao quebrantamento e ao arrependimento, ó Pai. É que é restaurar vidas e corações, ó Pai. Só o Senhor pode fazer isso. É uma obra sobrenatural do teu Espírito Santo, ó Pai. Meu Deus, toca, Senhor, poderosamente em cada um, ó Pai, que está comigo neste momento de oração, neste momento de fé, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.